23. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 221. Espera, o quê? Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site da Mon. Não sabia quando finalmente adormeceu, mas se arrependeu instantaneamente. Assim que fechou os olhos, tudo o que conseguiu ver foi a figura contorcida daquele demônio cacarejando alto sobre o fio do destino. Eu voltarei por você. A voz estridente ecoou em sua mente enquanto uma dor vaga se espalhava em algum lugar bem no fundo dele. Damon se revirou na cama, incapaz de dormir e, ao mesmo tempo, incapaz de acordar do sonho. No entanto, em meio a toda essa loucura, de repente uma luz inesperada brilhou intensamente. Damon sentiu um calor reconfortante envolvê-lo. Era gentil e suave como o abraço amoroso de uma mulher. Damon puxou o calor para mais perto e abraçou com força. Ele enterrou o rosto na luz, naquela presença cálida, e o terror se dissipou como um pesadelo capturado pelo sol da manhã. Mas ainda havia algo incomodando. Ele casualmente afastou o que quer que o estivesse incomodando, e o calor se intensificou ainda mais. Ele estava no paraíso, em completa felicidade. Cercado por aquela maciez maravilhosa, ele finalmente mergulhou em um sono tranquilo. O melhor sono que tivera em anos. Quando Damon finalmente acordou, quase não queria acordar daquele lugar incrível. Seus olhos permaneceram fechados por mais um instante enquanto tentava se agarrar à sensação persistente. Sabia que provavelmente era algum tipo de sonho, então era inútil, mas tentou. Surpreendentemente, ele ainda conseguia sentir a maciez. Espera, o quê? Ele moveu a cabeça novamente, sentindo a maciez quente em ambos os lados. Ao fazê-lo, suas presas sangraram um pouco por engano, e uma gota de sangue familiar escorreu para sua língua. Os olhos de Damon se abriram instantaneamente. Como ele poderia não reconhecer aquela gota de sangue? Aliás, o cheiro que agora o envolvia. Puta merda. Ele pulou da cama rapidamente no instante em que percebeu quem exatamente estava deitado ao seu lado. Aurora levantou-se lentamente da cama, o cabelo uma bagunça dourada, os olhos ainda sonolentos e inocentes. A camisa branca enorme que ela usava escorregou de um ombro, expondo a pele de porcelana que brilhava levemente com resíduos de mana. Você me mordeu enquanto dormia, ela murmurou, com a voz rouca de sono e completamente satisfeita. Foi adorável. Damon quase tropeçou em si mesmo. O que você está fazendo aqui? Não. Como você está aqui? Você não estava aqui quando eu fui dormir. Eu me certifiquei de trancar. Espera, eu tranquei. Ele então mentalmente enviou um pedaço de sua mente para aquele bastardo traidor. Que porra é essa, La Rocha? Que tipo de defesa é essa? Você não podia ter me alertado. O espírito Dunten apenas zombou. Eles não são seus amigos. Como eu vou saber que ela não era permitida? Imaginei que ela fosse uma escrava enlouquecida. Vocês, sugadores de sangue, não adoram fazer as mulheres babarem por vocês? Damon suspirou de frustração, decidindo lidar com o espírito do item mais tarde. Primeiro o mais importante. Ele precisava impedir que a situação piorasse ainda mais. Enquanto isso, a Aurora ria casualmente, balançando as pernas para fora da cama como se pertencessem ali. Desculpe. Te surpreendi. Só passei aqui ontem para ver se você estava bem. Quer dizer, quando nos encontramos pela última vez, você parecia tão estressada. Eu não podia simplesmente te deixar sozinha, né? Além disso, seus olhos brilhavam com uma afeição perigosa. Você me abraçou com tanta força. Não tive escolha a não ser ficar. Damon teve vontade de se esbofetear. Aquela conversa era inútil. Era melhor mandá-la embora primeiro. Ele rapidamente mudou de tática e começou a falar sem parar. Entendo. Acho que estava tendo um pesadelo ou algo assim, então você definitivamente me ajudou. Obrigada por isso. Na verdade, temos muito o que fazer hoje. Vamos nos refrescar e nos encontrar lá embaixo para o café da manhã? O que você diz? Ele abriu a porta e saiu quando congelou instantaneamente. Claro que, por pura sorte, Kat e Mark estavam bem na porta dele. Felizmente, ele não havia aberto a porta completamente e eles não viram a Aurora, mas também eram vampiros de alto nível. Como não sentiram o cheiro dela? Damon começou a entrar em pânico e rapidamente disse o que lhe veio à cabeça. Droga, Mark. Eu dormi demais. O que vocês ainda estão fazendo aqui? Voltem para o jogo agora mesmo e vejam o que mudou por causa do influxo repentino de mana. Kat e Marco encararam. Kat, em especial, abriu a boca,
Mas Damon rapidamente os incitou novamente. Agora, vão ver as mudanças que foram implementadas. Com certeza deve haver algo novo. E Damon nem estava mentindo. Deixando de lado a questão de esconder Aurora, essa foi a primeira coisa em sua mente. Ambos assentiram e imediatamente obedeceram, embora não sem levantarem sobrancelhas. Mark primeiro pressionou sua tatuagem e desapareceu. Kat permaneceu ali por mais um instante. Seus olhos se voltaram para a porta entreaberta atrás de Damon, com uma expressão pensativa. Então, sem dizer mais nada, ela também ativou a tatuagem e se teletransportou. Assim que sumiram de vista, Damon soltou um longo suspiro. Quando se virou, Aurora agora cantarolava alegremente para si mesma, escovando os cabelos com os dedos como se aquela fosse a manhã mais normal do mundo. Damon beliscou a ponta do nariz. Então, como eu estava dizendo a eles, devemos voltar correndo para o jogo e ver o que mudou e se há novas missões. Aurora assentiu com um sorriso doce. Tudo por você. Ela então caminhou até a porta, deu-lhe um abraço apertado com um beijo carinhoso no rosto e ativou sua tatuagem também, teletransportando-se para longe. Damon ficou sem palavras, imaginando o que diabos estava acontecendo. O que se passava na cabeça daquela garota? Será que ela achava que era namorada dele agora e que eles estavam em um relacionamento sério? Ele pensou em tudo o que acontecera desde que beberam o sangue dela e simplesmente não havia outra explicação. Ele provavelmente, não definitivamente, estava em um relacionamento com aquela garota. Como, em nome de Jesus, ele conseguiu entrar em um relacionamento sem nem perceber? Que tipo de mal-entendido foi esse? Kat ia matá-lo, não ia? Damon gemeu internamente, passando a mão pelo rosto. Não era uma fantasia qualquer em que ela simplesmente ficaria bem com ele transando com ela torto e direito como quisesse. Que droga, mesmo que fosse só com uma outra mulher. Damon sentiu um arrepio na espinha. Ela definitivamente iria matá-lo com as próprias mãos. A coisa toda era uma grande confusão, e havia confusões maiores nas quais ele precisava se concentrar naquele momento. Damon permaneceu em silêncio por um instante antes de se desvencilhar. Foda-se. Eu explico a ela depois. Os olhos de Damon voltaram-se para a cama e para as memórias agradáveis que lhe restavam. Ele balançou a cabeça novamente e ativou sua tatuagem antes de desaparecer no mundo do jogo também. No último segundo, ele fez questão de pedir para La Rocha avisar sua família, pedindo que eles também fizessem login. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 222, nova missão disponível. Quando Damon entrou no jogo, ele imediatamente recebeu uma série de notificações. Ding! Nova missão disponível, Força da Alma. Damon clicou apressadamente na missão e, como suspeitava, recebeu uma missão que resultou no aprimoramento da força da sua alma. Missões como essa eram, no mínimo, de nível S, missões super raras em sua vida passada, mas esta não era nada parecida. Era apenas uma missão básica, nova missão disponível, Força da Alma, classificação, e tipo, missão de progressão pessoal. Doador da missão, Alquimista Garaia, localização, Cidade de Gart, Distrito Alquímico Inferior. Descrição: corre o boato de que o excêntrico alquimista Garaia descobriu um cofre secreto contendo ervas ancestrais forjadas para a alma, ingredientes que se pensava perdidos no tempo. Esta é uma oportunidade inesperada, mas Garaia não é do tipo caridoso. Conquiste o favor dele, prove seu valor e você poderá receber um elixir fortalecedor da alma, potente o suficiente para fortalecer sua alma. Objetivos: visite o Alquimista Garaia, 01, aumentar a favorabilidade com Garaia para amigável ou superior, atual, neutro. Conclua uma das solicitações experimentais de Garaia, 01, recompensas, elixir da alma, mais 2 força da alma. Damon inspirou pelo nariz, analisando a missão. Era tão simples quanto uma missão poderia ser. Basicamente, todos poderiam resolvê-la. O sistema poderia muito bem estar distribuindo mais 2 de força da alma para cada tom, de carry nesse ritmo. E então Damon percebeu. Talvez fosse exatamente isso que o sistema estava fazendo. Estava simplesmente ajustando o equilíbrio que havia sido perturbado. Graças ao mana ter sido injetado no mundo deles muito antes do previsto, literalmente, o mundo inteiro estava vulnerável e fraco. O sistema, sempre frio e pragmático, não estava no ramo da caridade. Se, de repente, estava permitindo que as pessoas fortalecessem suas almas, uma das formas mais protegidas de alto nível de progresso, significava apenas uma coisa: estava tentando aumentar a população,
Como um médico distribuiria antibióticos antes de um surto viral. Damon estremeceu ao pensar no futuro, além da integração de Mana e da fusão do jogo com o mundo real. O que aconteceria depois disso? Demônios e deuses invadiriam seu mundo. O sistema ainda manteria o equilíbrio mesmo assim? Por algum motivo, ele tinha a sensação de que isso não aconteceria. Se aquele era um período de tutorial para eles, então, quando a coisa real acontecesse, tudo provavelmente mudaria. Ele olhou para as ruas movimentadas de Garth City por um momento, observando os jogadores e NPCs cuidando de seus negócios, completamente alheios à tempestade que se formava sobre suas cabeças. A maioria provavelmente correria para completar a missão, empolgada com a chance de ganhar mais poder. Poucos questionariam o porquê de tal presente estar sendo oferecido. Menos ainda pensariam nas implicações. A expressão de Damon se obscureceu ao fechar a janela de busca. Sua mente percorreu uma dúzia de possibilidades, cada uma pior que a anterior. Ele fechou os olhos, acalmou a mente por um instante e se acalmou. A merda definitivamente ia acontecer, mas não adiantava entrar em pânico. Precisava manter a calma e se preparar. Era tudo o que podia fazer. Damon sabia que não era como os outros jogadores. Ele tinha uma habilidade poderosa. Ele tinha uma chance única ali. Ele tinha o poder de virar o jogo completamente. Mesmo que deuses e demônios entrassem no mundo no futuro, havia uma pequena possibilidade de que ele se tornasse tão poderoso quanto eles. Damon sabia que estava indo além do que deveria, mas não havia outra escolha. Ele precisava se tornar tão poderoso quanto aquele demônio. De um jeito ou de outro. Simplesmente não havia outra escolha. Tio, estou aqui. Uma bolinha fofa pulou até ele e o abraçou com força, tirando-o de seus devaneios. Lola enrolou suas duas tranças alegremente e deu um pulo e uma dança. Damon se virou para ver todos da família chegando um após o outro, incluindo Georgina, que estava estranhamente silenciosa. Os pensamentos pesados de Damon se dissiparam brevemente enquanto ele observava Lola pular ao seu redor como um esquilo superexcitado com muito açúcar no organismo. Ela se agarrou à perna dele e olhou para cima com olhos brilhantes e faiscantes, inocentes demais para o mundo em que estavam entrando. Você ficou mais forte de novo, tio? Damon soltou uma risadinha suave, agachando-se para bagunçar o cabelo dela. Talvez um pouco, disse ele, com a voz afetuosa, apesar das nuvens de tempestade ainda pairando em sua mente. Damon. Sua mãe chamou preocupada. Certo, como todos se instalaram no castelo. Eu sei que o design é estranho. Anderson interrompeu rapidamente. Está tudo maravilhoso, filho. Não temos absolutamente nenhuma reclamação. Todos sabemos que você está se esforçando ao máximo para nos manter seguros. Se precisar de alguma ajuda nossa, por favor, nos avise. Fora isso, não vamos te incomodar por nada. Anderson então lançou a todos um olhar que fez a mãe de Damon engolir suas palavras com relutância. Damon riu baixinho. Está tudo bem, pessoal. Não fiquem tão sérios. Está tudo bem. É só eu sendo paranoico e tentando me preparar com antecedência. Enfim, vocês entenderam a nova missão? Todos concordaram. Sugiro que todos tentem terminar a missão o mais rápido possível. Vai ficar lotado pra caramba e todo mundo vai farmar pela mesma coisa, mas façam isso. É para o benefício de vocês. Damon, você não vai se juntar a nós? Perguntou Anderson. Não. Tenho algumas coisas para resolver primeiro. Vocês vão na frente primeiro, e depois talvez me digam um atalho para fazer isso. Ele riu casualmente e acenou para se despedir. Não se preocupe, irmão. Eu cuido disso. Vou garantir que todos concluam a missão. John também lhe deu sua garantia. Damon se despediu rapidamente e deixou Garth City para retornar a Niera City. A pequena questão de melhorar a força espiritual de sua família estava automaticamente resolvida. Essa era a única pequena vantagem de toda aquela loucura. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 223. Seus dias de cachorro acabaram. Damon chegou à cidade de Niera sem problemas. Olhou ao redor e viu que a cidade finalmente havia retornado ao seu estado relativamente normal. Não estava mais repleta de jogadores divinos e sagrados em todos os cantos. Todos os tipos de jogadores caminhavam rapidamente pelas ruas, sem dúvida a caminho do alquimista local. Damon rapidamente abriu a tela de missões e notou que o nome do alquimista havia mudado. Era alguém da cidade de Niera. Os demais detalhes da missão eram praticamente os mesmos, exceto que agora ele precisava ir até esse cara novo e ganhar sua simpatia. Na verdade, Damon já havia adivinhado que algo assim iria acontecer.
Afinal, era uma busca mundial. Eles não podiam limitá-la a um único alquimista. Isso também lhe dizia outra coisa. O sistema estava muito interessado em manter o equilíbrio e reparar o que havia sido perdido. Isso o fez pensar em outra coisa. A missão de força da alma provavelmente não era o único brinde que o sistema estava oferecendo aos jogadores. Damon ainda se lembrava vividamente das palavras do demônio. Ele tinha certeza absoluta de que ele voltaria. Certamente, o sistema também deveria saber disso. Mesmo que não fosse esse o caso, o tempo efetivo para esta fase de treinamento foi definitivamente encurtado. Isso era um fato irrefutável. Então, o sistema definitivamente estava distribuindo mais brindes. Agora a questão era quem seria inteligente o suficiente para encontrar esses brindes e pegá-los. Se Damon quisesse se manter à frente, se quisesse enfrentar o que estava por vir, precisava encontrá-los antes de qualquer outra pessoa. Era um bônus especial de curto prazo, e não havia como prever o que o sistema poderia estar lhe reservando. Poderia até ser algo tão grandioso quanto um item lendário. Não importava o que acontecesse, ele precisava pegá-lo. Precisava de todas as vantagens que pudesse ter em mãos para enfrentar os chamados abençoados. E Damon decidiu que o melhor lugar para começar essa busca era na sua sala de aula. Ele tinha uma reputação muito boa e deveria conseguir arrancar algo da boca de Varnix, especialmente com Kat e Mark já lá. Ele entrou apressadamente em um dos becos laterais e logo apareceu na porta do salão de sangue. No entanto, no momento em que entrou, o rosto de Damon mudou instantaneamente. Dentro do salão de sangue, havia uma dúzia de jogadores, todos o encarando com olhos vermelhos e arrogantes. Pelo menos 20 jogadores vampiros. Parecia que ele finalmente não era mais o único vampiro no jogo. Os olhos de Damon ficaram frios. Ele sabia que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde, mas definitivamente era mais cedo do que ele esperava. Além disso, não havia um único rosto de jogador que ele reconhecesse entre aqueles rostos. Nenhum deles era excepcional ou mesmo de primeira linha. Eram Zés ninguéms. E, no entanto, ali estavam eles, orgulhosamente parados no sagrado salão do sangue, como se pertencessem ali, como se tivessem conquistado aquele lugar. Ora, ora, ora. Olha o que o gato trouxe. Se não é o nosso Deus do sangue. O sujeito olhou para Damon de cima a baixo, os olhos obviamente procurando pelo suposto item lendário. Quando não conseguiu encontrar nada, a decepção brilhou em seus olhos. Você parece patético. Nada parecido com os boatos. Ele bufou com desdém. HMPH. Não há nada de especial nele. Aposto que o desgraçado estava simplesmente monopolizando todas as recompensas do salão de sangue e ganhou alguns bônus aqui e ali. Outro zombou. Você é apenas um sanguessuga da primeira onda com uma vantagem inicial, e ainda assim ousou agir como se fosse o dono do jogo inteiro. Ptui. Seus dias de cão acabaram, sua vadizinha. Nossa guilda dominação do sangue está aqui agora, e você pode dizer adeus ao seu monopólio de merda sobre o salão do sangue. Concluiu o homem com um sorriso venenoso, as presas levemente à mostra para causar efeito. Damon não respondeu imediatamente. Ficou parado ali, com os braços relaxados e olhar indecifrável. Seus olhos percorreram o grupo com lenta precisão. Terminaram? Perguntou ele finalmente, com a voz monótona, quase entediada. Vejo que os cães vádios encontraram o caminho para o salão de sangue. Ele riu, com a voz calma, quase amigável. Você está aqui para latir ou tem algo específico a dizer? As palavras de Damon imediatamente irritaram outro cara. Quem diabos você está chamando de cachorro vádio? Você sabe quem eu sou? Outro cara se adiantou e acrescentou. É melhor você sair desse jogo e nunca mais voltar. Se não, vamos garantir que você se arrependa de ter jogado, seu perdedor nojento. Quem diabos chama o personagem de Deus do sangue? O sujeito cuspiu, e os outros atrás dele riram. Zombaram, provocando-os também. Era tudo barulho. De repente, uma voz alta interrompeu o barulho, e todos rapidamente se aquietaram. Por que vocês estão fazendo toda essa confusão? Vocês vão acabar com a reputação da nossa guilda. Um homem se aproximou preguiçosamente, vindo de trás. Era alto, magro, com cabelos negros presos em um rabo de cavalo frouxo. Seu nome pairava acima de sua cabeça em letras vermelho sangue. Lucien Tiborne, mestre da guilda da dominação sanguínea. Os outros jogadores imediatamente se afastaram, alguns curvando levemente a cabeça. Claramente, tratava-se de alguém com autoridade real entre eles. Lucien olhou para Damon por um instante, com uma expressão indecifrável.
Então você é o infame deus do sangue, disse ele lentamente, como se estivesse comparando o título com o homem à sua frente. Você não parece grande coisa. Mas, pensando bem, o poder muitas vezes se esconde atrás de máscaras opacas. Lucien riu baixinho e se virou para os outros. Chega de pose. Vocês se envergonharam mais do que o ameaçaram. Querem desafiar o tal deus do sangue? Então façam isso na arena ou no tabuleiro de guerra. Até lá, calem a boca e ganhem o seu sustento. Os vampiros reunidos resmungaram, mas não ousaram protestar. Eles se esgueiraram de volta para o salão, resmungando para si mesmos. Lucien se virou para Damon com um leve sorriso. Deus vampiro mais forte. Capítulo 224. A doce virgindade de sua esposa já se foi. Perdoe meus companheiros de guilda. Eles são novos no poder. E estão famintos para provar seu valor. Lucien fez uma pausa e continuou. Bem, você parece ocupado, ou estará ocupado em breve, então vou deixá-lo ir. Você deveria entrar e dar uma olhada no andamento da reconstrução do salão de sangue. Damon ergueu uma sobrancelha. Enquanto você estava ocupado brincando com aqueles idiotas inúteis lá no norte, nossa pequena guilda interveio e cuidou do salão de sangue para você. Você realmente não deveria ter tirado os olhos do prêmio, e agora? Opa! Nós o roubamos. E... Lucien riu. O escárnio em seu rosto era claro, e seus olhos estavam cheios de desdém e arrogância. Você não se importa com uma pequena competição amigável agora, não é? Até me deu um doce título de nobreza. Quem diria que esse pequeno título seria tão útil com os vampiros? Lucien riu novamente e esperou que a expressão de Damon mudasse. No entanto, o rosto de Damon permaneceu tão indiferente como sempre. Tudo bem. Eu sei que você está em choque. Você jamais imaginaria que alguém viesse à sua casa e estuprasse sua esposa, afinal. Lucien zombou. Só um simples depósito e eu imediatamente colhi os frutos pelos quais você tanto trabalhou. Como outro homem, odeio te trair assim, mas vale tudo na guerra e nos jogos, certo? O cara parou mais uma vez como se estivesse esperando para ver a reação de Damon. Para sua surpresa, Damon finalmente reagiu. Levantou o dedo mindinho e limpou os ouvidos com indiferença. Tudo bem. Sai da minha frente. Não quero ouvir toda essa bobagem tão cedo. O rosto de Lucien mudou ligeiramente, mas o homem rapidamente se recompôs. Não adianta fingir na minha frente. A doce virgindade da sua esposa já se foi. O que você pode fazer agora? Damon suspirou. Que diabos você está falando sobre esposa e sua esposa aquilo? Você está brincando comigo? Eu já estou puto por estar em um relacionamento que eu não planejava e agora por que diabos você está falando sobre esposa e sua esposa aquilo? Você não está falando só da busca pelo ouro. Lucien ficou perplexo. Não entendia do que diabos Damon estava falando. Que relacionamento? Esse cara não estava realmente chateado por ter roubado a recompensa. Vendo a cara dele, Damon adivinhou corretamente. Cara, você acabou de completar a missão de ouro para a reconstrução do salão de sangue? Lucien assentiu. Essa é a única missão possível e eu a completei. Também ganhei uma recompensa incrível e um título por isso, explicou ele, orgulhoso. Certo, então você não estuprou minha esposa de verdade, não é? Tudo o que você fez foi entrar na nossa casa e limpar os banheiros. Do que diabos você está se gabando? O rosto de Lucien escureceu. Deus do sangue. Agora sou um nobre vampiro. Ele cerrou os dentes e gritou. Mas qual é a sua posição nobre? Zombou Damon. Ele não se importou mais com o sujeito e passou por ele casualmente. Primeiro, foi a missão de fortalecimento da alma que resolveu seu problema de melhorar a força da alma de sua família. E agora esse idiota aleatório havia lhe poupado tanto tempo e dinheiro e concluído a missão mais irritante e inútil de todo o painel. Parecia que hoje era seu dia de sorte, afinal. Claro, ter outros vampiros por perto atrapalhava seu estilo, mas isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Quanto a esse cara, Damon tinha uma ideia muito boa do que estava acontecendo, mas decidiu não revelar nada naquele momento. A propósito, também seria ótimo se você pudesse terminar a missão do suprimento de sangue para mim. Ambas são super tediosas e tomam muito tempo. Valeu, mano. Você é um salva-vidas. Damon riu alto e foi embora arrogantemente. Lucien tinha uma expressão feia no rosto enquanto o homem o ignorava completamente e o menosprezava. Um de seus subordinados se aproximou e falou hesitante. Chefe, por que esse cara? Ele não se importa nem um pouco.
Lucien cuspiu com raiva. Umph. Ele só está fingindo para salvar a cara. O subordinado assentiu rapidamente. Sim, chefe. Aposto que aquele desgraçado está queimando por dentro de raiva e inveja por você ser tão incrível. Ele definitivamente não tem o título de nobreza que você. MMM. Lucien cantarolou, seu humor visivelmente melhorando. Mas chefe. O subordinado falou novamente, hesitante. Você acha que ele realmente conseguiria terminar as outras missões do painel do Salão de Sangue? O olhar de Lucien tornou-se frio, e seu humor voltou a azedar. O que você sabe sobre essas coisas? Acha que teríamos conseguido desembolsar tantas moedas de ouro sem a ajuda daquela pessoa? Do que você está falando? Converse com bom senso primeiro. Outro subordinado aproveitou a oportunidade para ganhar a simpatia do chefe. Do que você está falando? Se o Deus do Sangue conseguir terminar outra missão no painel do Salão de Sangue, eu vou comer merda, tá bom? Idiota. Outro também se juntou rapidamente. É mesmo. Se ele realmente fizer uma dessas missões, eu vou comer uma vagabunda feia, ok? Que ridículo. Cara, cala a boca. Eu sei que você só quer transar. Você vai transar com a sua própria mãe se ela deixar. O grupo inteiro ficou agitado e começou a vaiar e a provocar uns aos outros. Apenas Lucien se afastou silenciosamente do grupo e abriu sua lista de contatos. Em seguida, clicou no nome da pessoa que estava no topo de sua lista de amigos. Claro, ele não ousou ligar para ele. Em vez disso, começou a digitar uma mensagem de texto elaborada, detalhando cada detalhe do ocorrido, incluindo o fato de que o Deus Sangrento não estava nem um pouco preocupado com o roubo da missão. Embora essa parte fosse um pouco humilhante para ele aceitar, ele não ousou esconder nada dessa pessoa. Caso contrário, ele não estaria mais vivo, nem no jogo nem na vida real. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 225. Fogo por todos os lados. Muitos pensamentos passavam pela cabeça de Damon enquanto ele caminhava até o painel de reconstrução do Salão de Sangue. Ele abriu a interface do sistema para verificar o progresso da missão. Jing. Santificando o santuário, nível 1 nível 2, o Salão de Sangue respira novamente, mas é oco, profano e indefeso. Para evoluir e se tornar um verdadeiro santuário digno da presença de um vampiro, ele deve ser santificado com sangue, magia e relíquias das antigas linhagens. Objetivo da missão: contribua com 1 bilhão de moedas de ouro para o Salão de Sangue. Concluído. Ative o núcleo do altar de sangue com 1 bilhão de essência de sangue. Defenda o santuário durante ataque de purificação. Sobreviva a 3 ondas. Recupere e instale 3 relíquias de vampiro de tumbas perdidas ou masmorras escondidas. Derrote um guardião do santuário e vincule-o ao salão. Recompensa da missão: aprimore o salão de sangue para o nível 2. Fortaleza santificada. Desbloqueie a invocação do guardião do salão sangrento. Recurso de defesa passiva. Desbloqueie missões avançadas de facção. Desbloqueie a estação de criação de relíquias de vampiro mais 15.000. Reputação da facção vampírica. Título: Santificador do Sangue. Condição de falha: se o santuário for destruído durante o raid de purificação, se mais de uma relíquia de vampiro for perdida permanentemente, se o núcleo do altar de sangue estiver corrompido, então tudo o que você fez foi encher os cofres de Varnix, e ele lhe ofereceu um título de nobreza. Damon riu baixinho. 1 bilhão de moedas de ouro. Que quantidade astronômica de moedas de ouro. Que quantidade ridícula de moedas de ouro. Um número que as pessoas comuns jamais conseguiriam imaginar em toda a sua vida. Um número que muitos jogadores nem ousariam atingir. E, no entanto, esse número ridículo de moedas de ouro foi pago assim, de repente. Damon encarou o painel de reconstrução com um sorriso irônico no canto dos lábios. 1 bilhão de ouro. Só de ver aquele valor listado como concluído parecia absurdo. Ele se lembrava vividamente de seus primeiros dias, lutando para juntar moedas para comprar seu primeiro conjunto de equipamentos de verdade. 1 bilhão de moedas de ouro, hein? E essa quantia não significa nada para você. Bom saber. Damon assentiu silenciosamente. Quanto a quem estava por trás disso, ele não precisava nem imaginar. Não poderia ser um de seus inimigos locais, como o Papai Brutal. Aquele cara era um babaca, mas não era um babaca com tanto apoio financeiro. O único que conseguia jogar 1 bilhão de moedas de ouro como se não fosse nada. O Super 10. Os olhos de Damon ficaram frios. Ele não sabia qual dos Super 10 o estava mirando, mas tinha quase certeza de que era um deles. E agora, ao mexerem com ele, acabaram de lhe dar uma pista importante.
Todas essas guildas da Supertem potencialmente possuíam artes da alma, e todas elas estavam ridiculamente carregadas. Os dedos de Damon pairavam sobre a interface, mas sua mente estava longe da tela. Por que essa pessoa estava mirando nele de repente? Principalmente depois de ele ter ficado em silêncio por um tempo graças à Poça Negra e às artimanhas de La Rocha. Talvez a notícia sobre a Piscina Negra pudesse ter vazado, mas não havia como vazar nada sobre La Rocha. Aliás, ele deveria ser apenas um idiota extravagante e arrogante diante dessas grandes guildas. Não há absolutamente nenhuma razão para que o ataquem. Ele ainda não demonstrava força e o poder que poderiam representar uma ameaça para eles. Talvez isso estivesse relacionado a Artemius e sua família. Damon pensou em muitas possibilidades, mas, no fim das contas, tinha poucas informações. Não adiantava pensar em círculos. Enquanto observava o exame de sangue, parado ali, de repente, uma nova mensagem de Marco apareceu. Damon, tem alguma coisa acontecendo. Kat, estamos cercados por quase 200 jogadores. Saímos para fazer uma missão em Varnix e, de repente, esses caras apareceram. Alguma ideia de quem são ou como devo lidar com eles? Devemos fugir ou lutar? Os olhos de Damon se aguçaram como lâminas gêmeas enquanto ele lia a mensagem. Por um segundo, seu corpo nem se contraiu, congelado naquela imobilidade sinistra que só vinha antes de uma tempestade. Então, seus dedos fecharam o painel com uma calma deliberada, e a interface desapareceu como se tivesse sido dispensada por um rei. Matem. Nem pensem nisso. Matem todos. Ele enviou a mensagem. Este não era o mundo exterior para onde ele precisava correr e se esconder. Ele não tinha ideia de como aquelas pessoas conseguiram atingir Kat e Marco ou como obtiveram suas coordenadas, mas elas haviam tocado em seus limites. Desta vez, haveria retaliação. Mark já havia lhe enviado as coordenadas, e Damon imediatamente começou a agir. Ele sabia que Mark e Kat provavelmente conseguiriam se virar, mas aquilo seria um massacre, e não havia nada que ele amasse mais do que uma boa matança, com cheiro de sangue por toda parte. Damon saiu do salão de sangue como uma sombra e estava prestes a sair quando, de repente, recebeu mais uma mensagem em sua lista de amigos. Seu rosto escureceu, com um mau pressentimento. Ele fez uma pausa e abriu a interface do sistema. Era de Silvara. Um grupo de jogadores de elite emboscou Silvara, Nevin e os outros na Piscina Negra e os matou. Eles agora haviam assumido o controle da área de teste, bloqueando completamente Silvara e seu grupo. Mas Silvara não contatou por esse motivo. Ela o contatou porque um dos jogadores de elite aparentemente tinha afinidade com o gelo e, aparentemente, seu nome na tabela de classificação estava subindo a um ritmo extremamente rápido. Silvara disse que não tinha muita certeza, mas tinha a sensação de que essa pessoa tinha vindo aqui por um motivo, e disse que acreditava que ele tinha a capacidade de ir até o fim e reivindicar todo o legado para si. Antes mesmo que Damon tivesse a chance de processar essa informação, de repente, uma nova mensagem de Lola apareceu. Os olhos vermelhos de Damon tornaram-se perigosamente predatórios enquanto ele lia a mensagem. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 226. Opa, toda a família de Damon, que tecnicamente deveria estar em uma zona segura, acumulando pontos de reputação pela missão de fortalecimento da alma, estava agora presa atrás das grades. Lola foi a única que conseguiu fugir, tempo suficiente para enviar uma mensagem a Damon. Damon pôde ver que o nome dela já estava em cinza, o que só podia significar que ela também havia sido presa e jogada em uma cela. O mundo ao redor de Damon pareceu se confundir enquanto sua mente absorvia o golpe vindo de todas as direções. Tudo parecia estar se intensificando rapidamente, como se de repente, num segundo houve um momento de paz depois que eles enfrentaram aquele demônio e de alguma forma sobreviveram ao encontro e agora as coisas estavam saindo do seu controle mais uma vez. Primeiro Kat e Mark. Depois Silvara e a Piscina Negra. E agora? Lola e o resto da família. Levados. Todos de uma vez. Sistematicamente. Precisamente. Não foi caos. Foi orquestração. A respiração de Damon deixou seus pulmões em uma expiração lenta e deliberada. Cada emoção, raiva, medo, confusão, fervia em uma quietude única e aterrorizante. O tipo de silêncio que precede uma avalanche. O tipo que só os monstros dominam. Eles estavam atrás de todos que eram próximos a ele. Seus olhos carmesim brilhavam fracamente, como dois sóis eclipsados pelo sangue. Não se tratava mais de defender, retaliar ou mesmo provar algo. Não. Alguém havia escolhido a guerra.
E pensavam estar jogando um jogo de estratégia. Tudo bem. Deixe-os brincar. Ele iria mostrar a eles o que significava travar uma guerra com alguém que viveu duas vidas. Este não era o mundo real. Isso fazia parte do jogo, e se alguém estivesse mexendo com ele, ele também mexeria com eles. Damon imediatamente caminhou em passos de sombra e saiu do salão sangrento. No entanto, no momento em que o fez, seu rosto mudou instantaneamente, pois ele sentiu uma forte aura de divindade e luz sagrada em todas as direções. Jogadores comuns não poderiam possuir uma aura como essa. Tinham que ser PNJs. Damon só precisou de um segundo para confirmar. As ruas de Niera estavam completamente inundadas, não por jogadores, mas por dezenas e dezenas de NPCs, todos com afinidade divina ou sagrada. Não era um ataque normal. Era uma maldita incursão de purificação. Bem na hora, Damon recebeu a notificação: Ding. Nova missão ativada. Ding. Defenda o santuário durante o ataque de purificação. Ding. Tempo restante: 59 minutos. E assim, o cronômetro começou a contagem regressiva. Atrás de Damon, Lucien riu friamente. Ops! Eu acionei o ataque de purificação em um momento inconveniente. Desculpe, foi mal. Você parecia tão confiante de que conseguiria enfrentar a situação, então pensei, por que esperar? Talvez se você tivesse ficado mais chateado por uma recompensa ter sido roubada bem debaixo do seu nariz, as coisas teriam sido melhores para você. Damon nem se virou. Seus olhos permaneceram fixos nas ruas brilhantes, agora repletas de cavaleiros radiantes, clérigos sagrados, exorcistas com armaduras e paladinos de olhos dourados, cada um deles um sol em miniatura pronto para dissipar a escuridão. Lucien estalou a língua com pena. Nossa, essa é uma missão tão importante. É uma pena que todos nós, vampiros, tenhamos que fracassar por causa de uma única pessoa como você. Você deveria simplesmente sair do jogo e desistir. Às vezes, não adianta revidar. Existem pessoas que nunca conseguem se opor. É melhor lamber os pés delas e abanar o rabo. Por exemplo, se você me implorar agora mesmo, talvez eu possa te ajudar um pouquinho. As palavras de Lucien foram interrompidas por um suspiro úmido e gorgolejante. Seus olhos se arregalaram de descrença quando uma mão com garras irrompeu por trás de sua caixa torácica, brilhando com magia sanguínea fervente. Por um instante, o corpo de Lucien tremeu como uma marionete com os fios cortados, e então ele desabou para frente, tendo espasmos nas pedras do calçamento, contorcendo-se como um rato abatido. Damon estava atrás dele. Seu rosto era inexpressivo. Nem irado. Nem triunfante. Você falou demais, ele disse enquanto chutava para longe a casca seca de um cadáver que já estava se desintegrando em pó. Enquanto isso, o céu acima de Niera queimava com pilares descendentes de luz dourada enquanto mais e mais NPCs divinos e sagrados chegavam. A primeira onda do ataque estava chegando. A contagem regressiva dizia 58:42. Ao mesmo tempo, várias grandes mudanças aconteciam no Salão de Sangue. Todo o Salão de Sangue emergiu dos esgotos subterrâneos como um gigante adormecido, despertando para retomar seu trono. Runas vermelho-sangue brilharam ao longo das ruas de paralelepípedos, formando um enorme símbolo que pulsava a partir do coração da estrutura. O chão rachou, ondulou e então se elevou enquanto pilares de obsidiana irrompiam em direção ao céu, cada um gravado com antigos glifos de sangue que não eram vistos há séculos. Não era mais apenas um santuário em ruínas escondido sob a imundícia do submundo de Niera, agora estava forçando a cidade a reconhecer sua presença. O chão tremeu, e um tremor de poder ancestral irrompeu no céu como um farol. Bandeiras carmesim se desenrolaram em suas torres irregulares, esvoaçando apesar do ar parado, e uma batida baixa e ressonante ecoou pela cidade. Uma coração de sangue. A voz de Varnix trovejou de dentro da torre ascendente, amplificada pela magia central do salão. Filhos da noite, defensores do sangue antigo, chegou a hora de nos libertarmos de nossas correntes. Niera se afogará em céus vermelhos antes que cedamos este santuário. Esta era a verdade por trás do ataque de purificação e da segunda missão de progresso do Salão de Sangue. Esta missão era basicamente uma missão de cerco à cidade. Se o ataque de purificação falhasse, a cidade seria essencialmente deles. Se o ataque de purificação fosse bem sucedido, todo o Salão de Sangue seria destruído e nenhum vampiro poderia vagar livremente por toda a zona, incluindo algumas cidades vizinhas. Além disso,
Todos os vampiros criados nesta base receberiam um debuff enorme, do qual teriam que se esforçar muito para se livrar. A coisa toda era ridiculamente unilateral, com a chance de fracasso extremamente alta. Essa era exatamente a razão pela qual Damon ainda não havia tocado nessa missão com uma vara de 3 metros de comprimento e, no entanto, hoje sua mão havia sido forçada. Enquanto Damon observava a cena se desenrolar à sua frente, seus olhos vermelhos se estreitaram e uma nova mensagem surgiu na sua frente. Era de Meira. Deus vampiro mais forte. Capítulo 227. Quem escolher? Damon, depressa. Por favor. Estamos em apuros. Aqueles desgraçados nos cercaram completamente. O cara que estava perseguindo e torturando a Aurora está aqui. Ele não vai embora hoje sem ela. Você precisa se apressar. Por favor. Ela te ama muito e te ajudou quando você precisou. Por favor, você não pode decepcioná-la. Ela é muito inocente. Esse cara não vai deixá-la escapar. Uma nova onda de fúria percorreu o peito de Damon, apertando como um laço feito de espinhos. As palavras da mensagem invadiram sua visão e, por um instante, a luz divina que inundava Niera se apagou sob o peso de sua fúria. Mas, de repente, algo fez sentido. Damon começou a sorrir. Seu sorriso rapidamente se transformou em uma risada maníaca enquanto ele jogava a cabeça para trás e gargalhava como um demônio finalmente libertado. Não era a risada de alguém que havia perdido o juízo. Não, era o riso de alguém que encontrou clareza na loucura. Agora ele entendia tudo. Agora ele também sabia onde precisava estar em primeiro lugar. Mesmo com a primeira onda de PNJs divinos e de contenção se aproximando de todos os lados, Damon não se importou. Ele atravessou rapidamente os túneis do Salão de Sangue, encontrando o portal de teletransporte nos segundos seguintes. Era um portal de teletransporte normalmente erguido em eventos de cerco como este. Ele dava uma saída para os jogadores que não queriam participar. E naquele momento, Damon não tinha a intenção de participar. Precisava estar em 5 lugares ao mesmo tempo e já havia decidido a quem daria prioridade. Com isso, Damon não demonstrou mais nenhum sinal de hesitação. Desapareceu em um segundo, aparecendo bem em frente à cidade de Niera. A pessoa que o havia enganado planejou tudo minuciosamente, anotando até mesmo cada pequeno detalhe. Claramente, essa pessoa possuía recursos e informações, além de uma vasta rede de contatos repleta de pessoas competentes. Mas, infelizmente, estava lidando com a pessoa errada. O oponente podia ter tudo a seu favor, o controle da situação firme na palma da sua calma, mas ele não tinha nada. Ele não tinha o conhecimento de Damon. Ele não tinha ideia de como exatamente um ataque funcionava, mas Damon tinha. Damon sorria como um maníaco enquanto ativava repetidamente, passo sombrio, e percorria a distância entre ele e seu alvo em questão de segundos. Seu sangue fervia de emoção e excitação. Sua raiva o impulsionava como esteroides injetados em suas veias. Alguém ousara fazer exatamente aquilo que ele temia. Alguém fizera exatamente aquilo pelo qual ele tanto se esforçara. Essa pessoa tocara cada pessoa com quem ele se importava. Essa pessoa ousara cruzar a única linha que ele traçara com sangue. Os movimentos de Damon tornaram-se um borrão, imparáveis, implacáveis, desumanos. Árvores se curvavam para longe dele. Monstros selvagens se achatavam contra a terra em submissão instintiva. Sua sede de sangue era palpável agora, uma tempestade viva em volta em sombras e sangue. Ele chegou à cidade vizinha rapidamente. De lá, pegou o portal de teletransporte para Maple City, uma pequena cidade famosa apenas por sua única masmorra. Uma masmorra com alta taxa de obtenção de materiais de criação divinos e sagrados. E a mesma masmorra perto da qual Aurora e Meira estavam atualmente mantidas reféns. Entre todos que precisavam de sua ajuda naquele momento e com sua própria classe e progresso em jogo, Damon decidiu vir aqui porque era exatamente isso que seu oponente não queria que ele fizesse. Essa pessoa pode ter conseguido prender Damon por todos os lados, acertando com golpe após golpe quando ele menos esperava. E na verdade, quando ele ainda estava se recuperando de algo enorme como enfrentar um deus-demônio de verdade. Mas o verdadeiro diabo estava nos detalhes. Mark e Kat eram 2 indivíduos extremamente fortes. Eles também tinham um status especial na raça dos vampiros, e ambos possuíam a capacidade de se teletransportar para a base a qualquer momento. Além disso, ele tinha plena confiança na capacidade dos amigos. Eles não precisavam de babá para cada coisinha, e se Damon pensasse que precisavam, estaria apenas lhes prestando um desserviço. Essa armadilha em particular,
Eles precisavam lidar sozinhos. Era também uma chance para eles crescerem. Mesmo que nada mais estivesse errado no momento, ele provavelmente não teria interferido naquela luta em particular. Em seguida, veio sua família. Uma sentença de prisão sua urgente provavelmente teria levado outros jogadores a tomarem medidas precipitadas por suas famílias, mas Damon era diferente. Como alguém que conhecia o jogo há mais tempo do que qualquer pessoa na linha do tempo atual, ele conhecia o sistema prisional de cabo a rabo. A família dele provavelmente estava no local mais seguro possível naquele momento. Não havia necessidade de correr para perto deles naquele exato momento. Quanto a Silvara e a Piscina Negra, se a outra parte realmente tivesse a capacidade de assumir o legado, Damon não se importava. O jogo inteiro era repleto de oportunidades, e se uma delas passasse, sempre haveria outra. Não adiantava priorizar isso em detrimento de qualquer outra coisa. E, por fim, houve o ataque ao Salão de Sangue. Isso foi complicado porque Damon contava com várias peças móveis aqui. O Salão de Sangue, após a primeira atualização, tem defesas embutidas e, se ele não estava errado, isso deve lhe dar cerca de 15 minutos para lidar com as coisas aqui e voltar. Este era o segundo ponto mais importante que ele precisava resolver. Contribuir para este ataque era uma oportunidade que ele não podia perder em hipótese alguma. Provavelmente foi por isso que o outro grupo presumiu que ele definitivamente ficaria para trás e lutaria em vez de vir para Aurora. No entanto, eles haviam calculado mal uma coisa. 15 minutos eram o tempo suficiente para ele fazer tudo o que queria e mais um pouco. Era hora de começar o maldito banho de sangue. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 228. Um pequeno tolo feliz. Damon levou apenas 2 segundos para chegar aos arredores da cidade, depois alguns minutos para chegar à entrada da masmorra. Mesmo à distância, ele já conseguia ver as centenas de jogadores reunidos na área. Eles haviam cercado completamente a Aurora e Meira. Damon também conseguia ver algum tipo de barreira instalada, que provavelmente não permitia que ninguém se teletransportasse para fora. Mas será que também não permitia que ninguém se teletransportasse para dentro? Ele deu um passo para dentro e seu sorriso se alagou. Parecia que ele conseguia entrar livremente. Afinal, agora não havia mais nada o impedindo. Ele caminhou silenciosamente até o centro do grupo, onde Aurora havia erguido várias barreiras e bloqueava os ataques dos muitos jogadores que a miravam. Eles claramente não estavam se esforçando ao máximo, mas ela já estava no limite. Naquele momento, estavam apenas zombando dele e provocando-a. O olhar de Damon pousou instantaneamente no sujeito que estava parado à frente de todo o exército, desfrutando calmamente da sua miséria. Era ninguém menos que Bertrand, o sujeito que um dia fora seu vice-líder de guilda. Uma mulher não deveria ser tão orgulhosa e teimosa. Você deveria ter cedido enquanto ainda tinha chance. Você achou que era uma espécie de rainha e que eu sempre correria atrás de você implorando e suplicando. Você me fez fazer tudo isso, Aurora. Você não me deixou outra escolha. Aurora o ignorou e se concentrou totalmente em suas habilidades. Gotas de suor escorriam de sua testa, e até seus olhos ficavam vermelhos enquanto ela se esforçava ao máximo. Tenho que admitir. Você está ainda mais encantador agora, depois de evoluir. Que corpo. Que rosto. Você definitivamente vale todo esse esforço. A voz de Bertrand ecoou alto, apesar de todo o barulho dos ataques ao seu redor. Ele claramente queria ver a dor e o medo no rosto de Aurora, só que ela não demonstrava nenhum. Meira, por outro lado, fervia de raiva. Cala a boca, seu lixo imundo. Cala a boca, porra. Ela nunca será sua. Você nunca chegou nem perto de ser digno dela, e nunca será. Meira cuspiu, com a voz trêmula não de medo, mas de fúria. Você era apenas um verme roendo a sombra dela, iludido o suficiente para pensar que era amor. O sorriso maroto de Bertrand se contorceu. Não se preocupe, querida. Eu não te esqueci. Não fique com tanto ciúme e raiva. Eu nunca vou te esquecer. Que tal isso? Que tal eu tratar vocês dois da mesma forma? Eu vou brincar com vocês dois ao mesmo tempo. Hein? Vocês gostariam? Eu vou foder vocês dois ao mesmo tempo e gozar dentro de vocês dois ao mesmo tempo. Eu prometo, minha deusa ardente e sexy. O corpo de Meira tremia de raiva. A expressão em seu rosto demonstrava que ela detestava completamente o homem à sua frente. Aurora, pare. Pare de se defender, porra. Vamos atacar esse lixo logo. Que diabos você está esperando? Ela gritou.
Não aguentava mais a cara do desgraçado e queria queimá-lo vivo logo depois de cortar a partezinha dele que ele parecia gostar tanto. No entanto, a Aurora não respondeu. Em vez disso, continuou erguendo uma barreira após a outra e usando estrategicamente seus recursos para proteger a si mesma e a Meera dos inúmeros ataques que as bombardeavam. Ela definitivamente não podia continuar fazendo aquilo para sempre. Não conseguia nem aguentar por muito tempo, mas sabia que não precisava. Sabia que ele estaria ali a qualquer momento. A Aurora apenas sorriu ao pensar nele. Mesmo estando no meio de uma situação como aquela, cercada por porcos e búfalos, ela não se importava nem um pouco. Era apenas mais uma chance para seu verdadeiro amor resgatá-la e salvar o dia, consolidando sua posição em seu coração mais uma vez. No momento em que sorria e movia as mãos o mais rápido que podia, de repente, ela congelou, e seus olhos começaram a brilhar como estrelas. Ele está aqui, murmurou docemente enquanto um sorriso amoroso surgia em seus lábios. Naquele exato momento, ela parecia ainda mais linda e angelical, se é que isso era possível. No entanto, isso só deixou Meera louca. Seu idiota. Seu lunático. Seu psicopata louco. Esse cara não se importa com você. Enfie isso na sua cabeça dura. Quantas vezes eu tenho que te dizer? Ele só está te usando pra caramba. Ele não vai vir correndo para nos salvar. Ele não vai vir aqui por nós e cair de bom grado numa armadilha. Meera ofegava, o peito subindo e descendo de raiva. Mas não importava. Aurora não ouvia mais. Ela já havia baixado o escudo e agora corria em direção à sua direita, sem ninguém em particular. Não. Aurora, espere. Meera gritou atrás dela. Mas era tarde demais. O sorriso lascivo do bastardo à sua frente se alagou, e ela sabia que, se nada acontecesse, os dois realmente cairiam na armadilha dele. Filho da puta. Eu vou acabar com você de qualquer jeito. Meera gritou, relutante em desistir até o último momento. Seu corpo inteiro começou a arder em chamas enquanto uma enorme bola de fogo se formava à sua frente, mas, pouco antes que pudesse lançá-la, um grito irrompeu à sua direita, para onde Aurora havia corrido. Meera se virou em choque para ver o que estava acontecendo quando seus olhos se arregalaram de espanto. Lá estava ele, parado com um sorriso impotente, o rosto estúpido e familiar que ela aprendera a odiar e admirar. Damon tinha vindo. Ele tinha vindo mesmo. Ele estava parado bem na frente dela, com sangue escorrendo das garras, e Aurora se agarrou ao peito dele como um macaco enlouquecido. Eu sabia que você viria me salvar. Ela sorriu radiante como uma bobinha feliz. Então, sem nenhuma preocupação no mundo, andou na ponta dos pés e até deu um beijo em seus lábios como se nada ao redor importasse. Deus vampiro mais forte. Capítulo 229. Porque ela está beijando ele. Damon não respondeu imediatamente. Permaneceu imóvel, com os braços frouxamente envolvendo Aurora, o vermelho ainda pingando das pontas afiadas de suas garras. Seu olhar estava fixo à frente, no homem atordoado que orquestrara todo o ataque, agora congelado como um servo encarando um meteoro que se aproxima. Os jogadores ao redor, antes zombeteiros e arrogantes, recuaram instintivamente. Alguns tropeçaram. Outros olharam ao redor, ansiosos, e a maioria se virou para o líder para ver o que ele faria agora. Como diabos você veio parar aqui? Bertrand tremeu de raiva, todo o seu corpo tenso de fúria. Este homem à sua frente não deveria estar ali. O Deus do sangue não deveria estar ali. Ele lhe disse que o Deus do sangue não viria ali e que ele teria a chance de fazer de Aurora sua sem problemas. Mas agora, seus punhos se fecharam com tanta força que suas unhas cravaram-se nas palmas, desenhando finas linhas de sangue. Seus olhos, já regalados pelo choque, ficaram completamente vermelhos, com veias escorrendo pela parte branca como rachaduras em vidro. E através daquela névoa vermelha, tudo o que ele conseguia ver era ela, a mulher por quem ele havia se queimado, se sacrificado, sangrado, agarrando-se tão casualmente a outro homem. Rindo. Beijando como se o resto do mundo não existisse. Porque tinha que ser ele. Logo ele. Desde quando isso está acontecendo? Ela já dormiu com ele? Ele já provou o corpo que lhe pertencia e somente a ele. Aurora era dele para fazer o que quisesse, e agora outro homem a estava tomando bem na frente dele. Algo dentro dela estalou. Uma tempestade de emoções irrompeu em seu peito, a luxúria se transformando em ódio, o anseio se transformando em algo monstruoso e venenoso. Não era apenas ciúme. Era traição, humilhação, devastação. Ela havia pertencido a ele. Ela era destinada a ele. E agora? Ela cuspiu nele.
com aquele homem. Eu vou te matar, Bertrand cuspiu. E eu vou te matar também, sua vagabunda. Você agiu como uma flor de lótus branca pura, tão arrogante e agora está correndo para ele como se fosse a putinha dele. Eu vou te matar com as minhas próprias mãos. Vou deixar centenas dos meus homens te foderem como a vagabunda que você é. Veja o que eu vou dar. Damon suspirou enquanto drenava a essência sanguínea do sujeito. Por que vocês todos precisam fazer monólogos longos? Se você é um vilão de terceira categoria, haja como tal e morra logo. Damon recebeu uma notificação, mas não se deu ao trabalho de verificar naquele momento. Seu olhar percorreu os outros jogadores ao redor. Então, sorriu para Aurora e cumprimentou com um aceno de cabeça. Eu te protejo, meu amor, Aurora gritou em resposta. Damon riu desamparadamente mais uma vez enquanto sua figura desaparecia. No momento seguinte, outro grito soou em outra parte do campo de batalha quando um jogador caiu morto, com sangue se espalhando por toda parte. O massacre começou e o caos e a desordem se instalaram. Meira só conseguiu engolir em silêncio o nó na garganta enquanto observava Damon atravessar o campo de batalha como um furacão de sombras e sangue. Seus movimentos eram fluidos, indetectáveis. Um piscar de olhos e ele estava lá. Outro piscar de olhos e alguém estava morto, a garganta esmagada, o coração perfurado, o corpo inteiro dissolvido em uma explosão de névoa carmesim. A aura ao seu redor não era de um jogador. Era precisa demais, implacável demais, diabólica demais. Um deus da guerra desceu a um poço de mortais que ousaram ofender os céus. O caos se espalhou como fogo. A coalizão de jogadores, antes presunçosa, estava agora fragmentada, sua confiança se desfazendo a cada grito, a cada respingo de sangue. Alguns tentaram fugir, mas a barreira permaneceu intacta. Outros ergueram armas, desesperados para lutar, apenas para serem derrubados antes mesmo de seus ataques serem lançados. Damon se movia entre eles como um fantasma, rindo suavemente, lâminas de sangue condensado escorrendo de seus dedos e cortando a armadura encantada como pergaminho molhado. Seu clone das sombras apareceu do outro lado e causou ainda mais estragos. Os jogadores estavam matando uns aos outros em fogo amigo, tentando mirar e atingir qualquer um deles. Os números estavam começando a diminuir rapidamente. O exército antes ameaçador agora parecia um grupo de novatos sem ter para onde fugir de um chefe de ataque fora de controle. Meira também estava infernalmente atacando a todos ao seu lado. Seus ataques eram ferozes, implacáveis e devastadores. Pilares de chamas irrompiam por onde ela apontava, sua fúria espalhando sua mana em uma tempestade. A dor, a humilhação, a fúria que ela havia engolido antes agora se transformavam em combustível. Se Damon era um deus do sangue, ela era uma deusa do fogo, incinerando qualquer um que ousasse se aproximar. O pânico se espalhou. Alguns imploraram por misericórdia. Outros largaram as armas. Mas não haveria misericórdia. Damon não disse uma palavra ao entrar no centro da multidão que se dispersava. Seus olhos vermelhos flamejaram, fixando-se nos sobreviventes, os poucos que restavam. Vocês deveriam ter trazido um exército, murmurou, e continuou sua matança. Em poucos minutos, cerca de metade do exército estava completamente destruída. Damon adoraria ter ficado para trás e limpado todo o maldito campo de batalha, mas o tempo estava passando. A barreira finalmente havia desaparecido, o que era o sinal para ele ir embora. Temos que ir a algum lugar. Ele imediatamente sinalizou para Aurora e Meira. As duas entenderam e usaram suas próprias habilidades de teletransporte para sair daquela confusão sangrenta. Naturalmente, muitos outros jogadores também se teletransportaram para fora da zona infernal o mais rápido possível. Muitos simplesmente se desconectaram no momento em que a barreira desapareceu. Damon retornou ao portal de teletransporte e imediatamente o pegou de volta para a cidade de Bolta, a cidade mais próxima de Niera. Aurora e Meira o seguiram e fizeram o mesmo. Assim que chegaram à segurança da cidade de Bolta, Aurora abriu a boca para dizer algo, mas Damon a interrompeu imediatamente. Não posso falar com você agora. Tenho algo para fazer. Então, sem se virar, correu para a cidade de Niera, deixando para trás as duas mulheres, que encaravam em choque. Qual é o problema dele? Murmurou Meira, um pouco decepcionada, mas os olhos de Aurora brilharam quando uma nova notificação do sistema surgiu diante dela. Eu sei o que aconteceu, disse ela lentamente. Deus vampiro mais forte. Capítulo 230. Retomando o controle, Meira se virou para ela, com as sobrancelhas franzidas em confusão. O que você quer dizer? O que aconteceu? Para onde ele está indo?
Mas a Aurora não estava mais ouvindo. Ela estava olhando fixamente para a notificação, com expressão azeda. Estava visivelmente frustrada enquanto cerrava os punhos. Por que não posso estar ao lado dele quando ele mais precisa de mim? Eu não gosto disso. Não gosto nem um pouco. Ela cerrou os punhos e olhou na direção de onde Damon havia desaparecido. Preciso formar meu núcleo de mana logo. Não posso ser fraco e inútil nunca mais. Não quero ser o fardo dele nunca mais. Mira assentiu. Havia muitas coisas acontecendo e muitas mudanças ao redor deles. O mundo como eles o conheciam estava chegando ao fim. Hoje era apenas um vislumbre de como seriam se não tivessem força suficiente, sempre à mercê de alguém. Precisamos nos tornar mais fortes. Muito mais fortes. Ela assentiu, os olhos flamejando de determinação. Nunca mais queria mandar mensagem para alguém e esperar tão desesperadamente que viesse resgatá-la. Nenhum desses canalhas imundos ousaria chegar perto da gente da próxima vez. As duas mulheres discutiram seus próximos planos e então se dispersaram. Os jogadores que morreram levariam algumas horas para reaparecer, para que pudessem se mover livremente por enquanto, sem o risco de serem emboscados novamente. Não que fossem estúpidos o suficiente para se verem no meio de uma emboscada como aquela, para começo de conversa. Algumas pessoas em quem confiavam viraram as costas para eles, e acabaram nessa situação. Caso contrário, não teriam sido pegos de surpresa tão facilmente. Meria se teletransportou para sua sala de aula, onde contava com o apoio de um mentor misterioso, e Aurora se teletransportou para o templo divino para usar o santuário interno do templo para a formação do seu núcleo. Ela lançou mais um olhar para a cidade de Neira antes de partir para concluir seu objetivo. Estou indo, meu amor. Só me dê um tempinho e nunca mais terei que sair do seu lado. Enquanto isso, Damon finalmente chegou à cidade de Neira, teletransportando-se instantaneamente para o salão sangrento usando um dos círculos de teletransporte do lado de fora. Havia dois deles em dois cantos diferentes, permitindo que os jogadores se juntassem à respectiva facção que escolhessem. Damon pegou o marcado pelo sangue e chegou diretamente ao santuário interno. O local inteiro fervilhava de atividade, com a chegada de todos os NPCs vampiros locais, tanto da cidade de Neira quanto das cidades vizinhas. Alguns deles lutavam na linha de frente, enquanto outros se recuperavam dentro do salão de sangue. Pelo visto, eles estavam se revezando na luta. Isso fazia sentido, já que não havia NPCs suficientes desde o início. Graças à melhoria básica do salão, pelo menos esses muitos NPCs estavam presentes. O número de jogadores vampiros também era inexistente, o que, no momento, os prejudicava. Não importava como se olhasse, o lado vampiro estava claramente perdendo. Suas defesas estavam reduzidas aos últimos 30% e a primeira onda ainda estava completamente desenfreada, sem que os números de jogadores sagrados e divinos tivessem diminuído nem um pouco. A batalha estava quase no fim, e os vampiros estavam definitivamente perdendo para o ataque de purificação. Nesse ritmo, todos os PNJs vampiros estariam mortos e os jogadores receberiam uma grande penalidade. Ao mesmo tempo, os jogadores da facção da luz receberiam uma recompensa em todo o sistema, o que levaria a facção das trevas a um declínio ainda maior. Mas nada disso importava. A batalha não tinha acabado até que realmente tivesse acabado. Damon estava ali agora. Ele já sabia o que precisava fazer para virar o jogo. Damon passou pelos NPCs feridos e exaustos, suas botas manchadas de sangue deixando manchas vermelhas no chão de obsidiana do salão de sangue. Murmúrios o seguiram enquanto os outros NPCs vampiros o desprezavam por ainda não ter contribuído para o ataque. Ele não os reconheceu. Seus olhos estavam fixos à frente, em direção aos portões trêmulos do santuário interno que se erguiam como a última defesa. Ele abriu os portões e entrou na câmara do altar de sangue, com seus sigilos adormecidos agora totalmente iluminados e pulsando em um vermelho vivo. O poder principal das defesas fluía do mesmo altar de sangue. Damon respirou fundo e começou a encher o altar com essência de sangue. Uma essência de sangue espessa, rica e pura vazou dele e espiralou para a piscina do altar. Os tentáculos carmesim eram um espetáculo à parte, à medida que mais e mais essência de sangue jorrava dele, cada tentáculo fortalecendo um pouco mais o altar de sangue. Logo, as defesas do salão de sangue começaram a se recuperar e se regenerar lentamente. Os 30% subiram para 31%, para 32% e então lentamente pararam em 40% antes de finalmente cessarem.
No momento em que as defesas ultrapassaram 40%, um zumbido baixo ecoou por todo o salão de sangue. Os sigilos que revestiam as paredes do altar se acenderam em conjunto, um após o outro, formando um circuito pulsante de poder ancestral. Uma tênue cúpula vermelho-sangue brilhava ao redor da fortaleza, e um novo alerta apareceu diante de cada NPC vampiro presente. Alerta do sistema, camada de defesa de emergência reconstruída, regeneração da barreira do salão de sangue ativada, dano recebido reduzido em 70% por 10 minutos. Contribuidor, jogador Deus do Sangue, essência de altíssima qualidade oferecida. E assim, a tabela de classificação, que até então estava completamente vazia, de repente se iluminou com um único nome. Deus do Sangue. Pontos de contribuição. Mildamon sorriu. O primeiro passo foi concluído com sucesso, mas ele ainda não havia terminado. Ele então clicou em seus pontos de reputação com a raça vampira. No total, ele tinha cerca de 55.000 pontos de reputação, o que era o suficiente para colocar seu plano em ação. Ele clicou em seus pontos de reputação e, no segundo seguinte, um novo prompt do sistema apareceu. Jing. Você quer usar seus pontos de reputação para fortalecer a base de vampiros? Sim, respondeu Damon sem hesitar. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.